2 trilhões de dólares foi o superávit da China no ano passado apenas em manufaturas. Isso equivale a quase toda a economia do Brasil. Esse é o choque da China 2.0. É assim que o mundo está chamando o que acontece hoje no comércio global, em que vários países estão vendo as suas indústrias locais perdendo o mercado para a concorrência chinesa. Só que ao contrário do que acontecia lá nos anos 2000, quando a China, usando mão de obra barata, passou a dominar a manufatura de baixo valor agregado, produtos têxteis, calçados, móveis, brinquedos, agora as empresas chinesas estão avançando em setores estratégicos de alta tecnologia, de alto valor agregado. No primeiro choque, eram mais os países emergentes sentindo essa pressão da China. Dessa vez, são potências industriais que estão se incomodando com a força da competição que vem da China. Pois vale a pena então entendermos as diferenças desse choque em relação ao primeiro, como os países estão reagindo e o que a China pode fazer a respeito. Primeiro de tudo, de onde vem o termo choque da China? Pois esse foi o termo cunhado num paper de 2013 do MIT intitulado The China Syndrome, ou a Síndrome da China, que foi o primeiro estudo com rigor empírico que buscava documentar os efeitos da industrialização da China, da entrada da China na Organização Mundial do Comércio depois de 2001 e como a manufatura americana foi impactada. E eles documentaram então toda a perda de milhões de empregos industriais e que se imaginava que ao longo dos anos seriam recuperados pela realocação em outros setores, mas na prática algumas cidades ou algumas regiões nunca mais se recuperaram e assim eles denominaram o que aconteceu de choque da China. Só que agora o choque 2.0 ele é ainda maior e atinge mais países e mais setores. E a primeira grande diferença é nos produtos e setores então que o choque está impactando. Eu retorno àquele dado de 2 trilhões de dólares do superávit de manufaturas, porque muito se fala sobre o superávit comercial de 1,2 trilhão de dólares em 2025, que por sinal nós falamos no primeiro vídeo sobre os desequilíbrios econômicos globais. Vou colocar o link aqui em cima. Quem não assistiu ainda, eu recomendo que assista depois, porque este vídeo é um excelente complemento a este de agora, em que vamos aprofundar os efeitos nas indústrias mundiais. Pois então, este é o gráfico em que temos o superávit comercial de bens, considerando toda a balança comercial, mas se isolarmos apenas as manufaturas, o superávit chinês superou 2 trilhões de dólares em 2025. E boa parte desse superávit está em manufaturas de alta tecnologia, como a gente pode ver aqui neste gráfico, que equivaleu a 620 bilhões ou 30% em 2025. Na segunda colocação, equipamento de transporte, 15%, ou cerca de 310 bilhões, e depois com 270 bilhões, outras máquinas, ou 13% de superávit em manufaturas. E de 2019 para cá, o saldo comercial apenas em bens de alta tecnologia saltou de menos de 300 bilhões de dólares para esses 620 bilhões, ou seja, mais que dobrou em apenas 6 anos. De 2020 para agora, alguns produtos específicos dispararam 380%, como foi o caso aqui de veículos elétricos, drones, uma alta de 310%, baterias de lítio 245%, painéis solares 180%, turbinas eólicas 165%. E numa série de artigos recente pelo jornal britânico Financial Times, intitulado justamente The China Shock 2.0, eles mostram alguns dados a mais sobre a dominância da China em vários setores. E mostrando aqui a variação de 2005 para agora, nos casos mais dramáticos, primeiro painéis solares, em segundo lugar construção naval, depois aço, alumínio. Vejam só a variação de 2005 para 2023. Painéis solares era menos de 20% e foi para cerca de 90%. Construção naval era menos de 40% e foi para mais da metade. Aço era pouco mais de 20% para cerca de metade agora. Alumínio nem 10% e agora cerca de
40%. Agora mais um gráfico mostrando a participação de mercado da China em outros setores. Primeiro, têxteis de 2024 tinha mais de 35% do mercado global, eletrônicos 28%, maquinário mais de 21% e metais 19%. E o que mais impressiona é a rapidez dessa dominância de 95% para agora. Então essa é a primeira grande diferença, muda o tipo de produtos e setores, agora mais avançados, mais estratégicos. A segunda grande diferença tem a ver com a causa do choque. No primeiro, foi a China entrando no comércio global. Dessa vez tem a ver com excesso de capacidade industrial combinado com a demanda doméstica suprimida. E aqui a gente precisa dar um passo atrás e entender as diferentes fases do desenvolvimento econômico chinês ou a mudança de ênfase do Partido Comunista. Porque depois do forte boom industrial de exportação nos anos 2000, veio a crise financeira de 2008 e após ela, o partido incentivou e muito a construção civil, investimento em infraestrutura, o que gerou um forte boom imobiliário e a sua eventual crise ou estouro da bolha imobiliária. E para recuperar o vazio deixado por essa parte da economia chinesa, o Partido Comunista dobrou a aposta na manufatura e exportações. E é isso que estamos vendo nos últimos anos, este boom de exportação, esta potência industrial, em que o consumo doméstico ficou em segundo plano. E para entender um pouco mais as causas da supressão desse consumo interno, vale também trazermos aqui alguns dados que ilustram a grande diferença entre o consumo na China e outros países. Aqui o consumo das famílias, comparando com Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Índia, Japão, Rússia, Alemanha e Coreia do Sul. A média das economias é 58%, Estados Unidos com 68%, Reino Unido 65%, até o Brasil 63%, Índia 58%, a China apenas 38%. Aqui na composição do PIB, a gente vê como a China é a anomalia global. O consumo, então, 38% contra 68% dos Estados Unidos. O investimento na China, 43%, enquanto Estados Unidos é de 21% e Brasil 18%. E a balança comercial tendo um peso relevante no PIB chinês. E isso apenas em 2024. Observando ao longo do tempo, depois que a China entrou na OMC em 2001, o consumo das famílias caiu de 45% até 35% em 2010 e nunca mais ultrapassou 40% desde então. Uma outra forma de enxergar o baixo consumo é pela alta taxa de poupança do chinês, que é cerca de 35%, contra 30% na Índia, 24% na Coreia do Sul, 16% no Japão, 12% no Brasil e apenas 7% nos Estados Unidos. E quais são as causas desse baixo consumo? Aqui temos 7 mecanismos que explicam como o consumo é suprimido na China. Primeiro, pelos juros, que pagam muitas vezes abaixo da inflação, o câmbio subvalorizado, que eu já falei bastante no primeiro vídeo sobre os desequilíbrios econômicos globais, e vou voltar no fim desse vídeo porque esse é um ponto importantíssimo. O sistema Hukou, que impede que milhões de chineses possam sair do campo e migrar para as cidades, e se estima que 300 milhões de imigrantes, então, tenham menos direitos do que os chineses, o que os força a poupar mais do que seria o contrário. Uma rede de proteção social muito mais fraca quando comparada aos países ocidentais ou mais desenvolvidos, o que incentivam as famílias a pouparem mais para a saúde, para a idade avançada, para a aposentadoria, salários abaixo da produtividade, já que não há nenhum sindicato, são proibidos, há um controle forte, assim como impostos regressivos, então peso maior sobre o consumo, e as estatais que não distribuem dividendos, então lucros são muitas vezes retidos pelos próprios governos locais e não são distribuídos para as famílias. O resultado é um consumo doméstico suprimido, portanto, um superávit estrutural. A terceira diferença é que muda a capacidade de absorção. Lá nos anos 2000, a economia global estava crescendo, a China era uma economia muito menor, a demanda por bens expandia. Agora é o oposto. Juros mais altos, a economia já não cresce tanto, a demanda por bens está bem mais contida depois de todo o boom da pandemia. Não tem mais espaço para absorver
uma nova onda sem deslocar a produção industrial em vários países simultaneamente. O que nos leva à quarta diferença, que é o alcance geográfico. O primeiro choque foi muito mais impactante nos Estados Unidos e em alguns países emergentes. Agora são potências industriais. É a Alemanha, a Europa, é o Japão, são países asiáticos que estão sofrendo com o choque da China 2.0. E a própria matéria do Financial Times também cobriu esse aspecto, que é o que eu vou mostrar agora nestes gráficos, aqui com as exportações da China para a Europa e como elas aumentaram e muito, especialmente de 2010 e também de 2020 para agora, impactando setores como veículos, químicos, minerais, metais, maquinários e eletrônicos. Mas são os países asiáticos que estão absorvendo cada vez mais as exportações chinesas. Depois da guerra tarifária com Trump, o superávit da China com os Estados Unidos caiu em 2025 para cerca de 420 bilhões e disparou para 665 bilhões com os países asiáticos. A última diferença tem a ver com o contexto geopolítico. O primeiro choque aconteceu num momento de forte otimismo com a globalização. Agora temos o inverso. Especialmente depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, com a guerra no Oriente Médio, as tensões de Taiwan, o mundo vive mais uma desglobalização, fragmentação das cadeias de suprimento e não um otimismo com o movimento de globalização. Portanto, a tolerância política nos demais países para absorver esse choque agora é muito menor. Mas aqui vale um parêntese sobre a economia chinesa, até porque muitos não entendem como um país que se denomina comunista pode ser tão capitalista assim, com várias empresas prosperando no país e mundo afora. O Xi Jinping define a China como um sistema de socialismo com características chinesas. Mas se nós mudássemos para capitalismo com características chinesas, daria na mesma. Porque, inclusive, em muitos casos, ou em muitos setores, a concorrência que existe, a competição, é mais acirrada do que no Ocidente. É uma concorrência feroz, com alguns casos até drásticos, como por exemplo, um recente, aquelas plataformas de entrega de alimentos, então, tipo iFood da vida, que foram multadas em 3,6 bilhões de yuans por violações de segurança alimentar em meio à rivalidade acirrada. Aqui é um artigo do South China Morning Post, então um dos principais da imprensa chinesa, e que fala justamente sobre isso, sobre como depois de um período de intensa competição que reduziu os preços e paralisou a obtenção de lucros nas plataformas de entrega de alimentos da China, as empresas acabaram sendo multadas por algumas de suas práticas por uma concorrência muito feroz, ou no inglês uma cutthroat competition, então a competição de cortar a garganta. Pois é incrível que isso aconteça na China e é por meio do capitalismo que o lucro está sendo reduzido. Não porque ele foi proibido, como o comunismo defende, mas sim porque a concorrência intensa está levando as empresas a uma reduzir o lucro da outra. No setor de automóveis acontece o mesmo. Inclusive a gente fez um vídeo sobre o assunto, vou colocar ele aqui em cima, sobre a bolha de automóveis elétricos chineses, e nós estamos vendo isso ainda se desenrolar. Nos últimos meses foi a BYD que sofreu com essa concorrência, viu as vendas despencarem no primeiro trimestre, tinha acontecido em janeiro e fevereiro, em março de 26 aconteceu a mesma coisa, o lucro trimestral caiu 55%, com queda da receita, e foi a queda de lucro mais acentuada em 6 anos. E uma das consequências dessa concorrência feroz no setor automotivo é que o excesso de produção que não é absorvido localmente, acaba sendo exportado. E o Brasil tem sido o principal destino da BYD fora do seu mercado doméstico. Para mostrar alguns gráficos do que está acontecendo aqui com a BYD, mostrando a receita trimestral, que houve uma queda significativa em relação ao último trimestre do ano passado, assim como as vendas de veículos. Aqui em unidades, em milhares, cerca de 700 mil unidades foram as vendas no primeiro trimestre do ano, contra 1,3 milhão no quarto trimestre de 2025. Aqui é importante dizer que alguns subsídios e incentivos venceram na China, e isso reduziu a venda de elétricos, não foi apenas a BYD, mas a BYD perdeu mais mercado do que as suas concorrentes. Porém, no mercado externo, houve o oposto. Aqui a China, então, mercado interno,
houve uma queda de mais de 50% em unidades. E no mercado externo, houve uma queda pontual em relação ao último trimestre, mas a tendência é claramente aqui de alta de exportação de veículos da BYD para o restante do mundo, sendo o Brasil o principal mercado. E o que mais impressiona é a grande mudança aqui do último trimestre de 2024, era cerca de 120 mil veículos, e agora, primeiro trimestre deste ano, praticamente um ano e meio depois, esse número está quase sendo triplicado, para mais de 315 mil veículos. E aqui eu fecho esse parênteses da concorrência chinesa. E eu preciso encerrar voltando à questão da taxa de câmbio, porque esta é uma das principais vantagens competitivas das empresas chinesas mundo afora, porque a moeda do país está subvalorizada, está artificialmente depreciada, o câmbio ele é suprimido por vários mecanismos que eu falei no vídeo anterior, vou colocar novamente o link aqui em cima. Mas é importante retomar porque eu trouxe mais algumas comparações e uma das formas pela qual a China hoje está manipulando essa taxa de câmbio, que é as reservas internacionais. Já que o Banco Central da China oficialmente não está acumulando dólares, ela está delegando essa tarefa aos bancos estatais. É esse o dado que o Brad Setser, que é um economista americano que escreve para o Council of Foreign Relations, chamado Follow the Money, colocou aqui um gráfico mostrando como, apesar das reservas oficiais estarem caindo, a compra de bonds estrangeiros, então de títulos estrangeiros e de depósitos bancários de bancos chineses no exterior está mais do que compensando a queda de reservas. O que significa que sim, a China está aqui intervindo no câmbio por meio dos seus bancos estatais e não por meio do Banco Central. E aproveitando, claro, o Follow the Money, se você ainda não conhece o nosso aplicativo definitivo com o melhor conteúdo de finanças, economia, mercados e investimentos, Follow the Money, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo, código QR aqui na tela, inclusive para aqueles que quiserem se aprofundar nas questões de contas externas e de ciclos econômicos aplicados aos investimentos, lá temos todos esses conteúdos em aulas aprofundadas, detalhadas, para que você entenda o que está acontecendo e aplique conhecimento na sua gestão de patrimônio, na sua alocação de ativos. Então, Follow the Money, link na descrição do vídeo, código QR aqui na tela, siga o dinheiro e agora de volta para o vídeo. Essa intervenção chinesa é o que se denomina então de Shadow Reserves, ou reservas às sombras, porque a China acumulando reservas não pelo Banco Central de forma transparente e oficial, mas sim por meio de bancos estatais. E para trazer mais algumas análises do que seria o câmbio de equilíbrio ou a taxa de câmbio real da China, a gente também utilizou aqui outros dados para mostrar aqui, comparando com o mês de fevereiro, aqui teríamos algumas estimativas por modelo. Então o câmbio atual estava ali em 7,06. Por este modelo do Goldman Sachs, utilizando a conta corrente, a taxa seria 6,30, então uma diferença de 12%. Pelo FMI o cálculo seria mais de 5,95, teria que corrigir o câmbio em 18%. Estimativa do Brad Setser, o câmbio deveria ser 5,80, então uma correção de 22%. E por fim aqui analisando a variação do poder de compra das moedas, que seriam os fundamentos, também uma análise do Goldman Sachs, o câmbio seria mais ao redor de 5 yuans por dólar, então uma diferença de 30%. E para a gente ilustrar na prática como o câmbio suprimido, desvalorizado, concede aos produtos chineses uma enorme vantagem, eu vou mostrar o caso aqui do carro chinês Xiaomi SU7 numa avaliação pelo Marquis Brownlee. So this here is the SU7 Max, and this retails for about 299,000 Chinese yuan, which actually converts to about $42,000 US. So base specs, this is a fully electric four-door sedan, 101 kilowatt-hour battery, dual motor all-wheel drive, 673 horsepower, and 320 miles of range. Already, those are specs on paper on the level of like a Tesla Model 3 Performance, which today costs like $55,000. I genuinely, I'm not exaggerating when I say this is a $42,000 car that feels like a $75,000 car if it were made here in the US. And that's the thing that's most impressive about the Xiaomi SU7.
O que chama atenção nesse vídeo é a comparação que ele faz com o preço do carro, 299 mil yuans, e que nos Estados Unidos isso equivaleria, pela taxa de câmbio, cerca de 42 mil dólares. E que a sua conclusão é que um carro com tamanha tecnologia, com tantos itens avançados, nos Estados Unidos jamais poderia ter um preço tão barato. Seria, na estimativa dele, mais na casa dos 75 mil dólares. Pois bem, se nós utilizarmos um câmbio de 5, esses 299 mil yuans dariam mais cerca de 60 mil dólares, e não 42 mil. E se for mais da casa de 4,5 yuans, o que é mais próximo do cálculo pelo índice Big Mac, aí o preço do carro chinês nos Estados Unidos sairia por cerca de 66 mil dólares. Então vejam como a taxa de câmbio muda tudo, o que significa que é a taxa de câmbio que está errada. Não significa que os produtos chineses não são excelentes, que não contemplam alta tecnologia, que são avançados e que são de ótima qualidade. Não tem a ver com isso. Mas sim que a taxa de câmbio dá uma alta competitividade, uma grande vantagem e artificial. Se estivesse numa taxa de câmbio próxima da realidade, aí o carro seria ainda competitivo, mas não um absurdo como hoje parece pelos cálculos feitos pelo Marquis Brownlee. Pois esse é o efeito prático desse choque 2.0. E a verdade é que a China fez o mesmo truque duas vezes. Subvalorizou o câmbio, subsidiou a indústria, reprimiu o consumo doméstico e exportou o resultado. Na primeira vez, o mundo absorveu a um custo social alto, mas finito. Dessa vez, o choque é maior, atinge setores estratégicos, chega num momento ruim e o sistema de comércio global provavelmente não vai conseguir absorver sem uma reação protecionista forte. O China Shock 2.0 não é um discurso geopolítico, não é uma narrativa política, é um fato econômico com raízes estruturais profundas no modelo chinês. Um modelo que deliberadamente reprime o consumo interno para financiar uma máquina industrial gigante voltada para fora. O Brasil está no meio desse jogo e precisa escolher o seu papel com consciência. Quem entender isso primeiro, como investidor, como empresário, como cidadão, estará preparado para a próxima década. Porque essa não é uma história apenas sobre a China. É uma história de como os desequilíbrios econômicos de um país viram o destino de muitos outros. Espero ter gostado desse vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, assistam também aos demais sobre a China, sobre o seu boom imobiliário e sobre os desequilíbrios econômicos globais. Obrigado e volto no próximo.